A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos ao seu capítulo de número 16. E vamos fazer a nossa leitura a partir do versículo 13 até o versículo de número 18. Louvo ao Senhor por estar com os irmãos. Mais uma vez, para mim é uma honra e é uma alegria em Cristo Jesus. Quero também aqui agradecer ao Senhor, ao pastor Luiz Cláudio por esse privilégio, por estar aqui. A amada igreja, peço que ore pelo servo do Senhor, para que dos meus lábios flua a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 16, versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Podeis tomar o assento. Obrigado. Obrigado, mestre. Meus amados, me permita alegrar-me aqui com a igreja. Graças a Deus, este ano o Senhor tem me abençoado, e no início do ano me deu a graça da minha lição de escola bíblica dominical junto à Central Gospel ter sido editada, onde tratamos sobre os profetas maiores. E numa terça-feira eu estive aqui falando sobre um dos temas que ali coloquei, falando sobre recabitas, o exemplo de obediência. Então louvo ao Senhor, porque ela já foi editada, algumas igrejas a usam, porque ela é circular, e ela pode ser usada em qualquer período, em qualquer igreja, e assim louvo ao nome do Senhor. E já pelo menos 2 semanas, creio assim, recebi o meu primeiro livro, Fazei isto, fazei em memória de mim, reflexões bíblicas e históricas sobre a ceia do Senhor. Permita-me só dizer 2 coisas que estão aqui inseridas. Número 1, qual é a autoridade da ceia? Quando fala-se em ceia, ela toma autoridade não pastoral, nem denominacional, mas há 3 autoridades da ceia. A primeira autoridade, divina. Quem institui a ceia é Cristo. Então a primeira autoridade é divina. Segunda autoridade é bíblica. Pelo menos 5 textos do Novo Testamento confirmam tal verdade. Terceira autoridade, histórica. Desde quando Jesus a institui até o dia de hoje,
nós, a igreja, praticamos a ceia. E é o único evento que já está agendado no céu, porque Jesus diz que um dia estaremos na ceia com todos os salvos e com Ele lá no céu. Então a ceia tem 3 autoridades. Pastores lembram a igreja, ensinam o valor da ceia, mas as 3 autoridades são essas. Um outro princípio importante sobre a ceia, que a ceia é a festa do Senhor para a igreja. Essa nossa festa aqui é a nossa festa para Deus, quando nos reunimos para agradecer a Deus pelas vitórias e pelas bênçãos. Ofertamos esses dias em culto de adoração e celebração ao nome do Senhor Jesus. Mas a ceia é o Senhor que me convida. A ceia é o Senhor que nos convida a sentarmos à mesa. Então ela vem do Senhor para a igreja. Então é a única festa que tem esse princípio à luz da Bíblia, que é o Senhor na cabeceira convidando a cada um de nós a sentarmos à mesa para ali participarmos deste ato glorioso que é tanto a sua morte, mas também anunciar que um dia o Senhor voltará. Então, temos ali 8 capítulos que tratam sobre este assunto, temos 25 itens sobre o sangue de Jesus, a importância do pão nas Escrituras Sagradas, a importância da mesa, falamos ali também um paralelo entre as festas de Levítico 16 e a ceia do Senhor, quem deve participar, quais são as atitudes daquele que participa na ceia, 10 mensagens bíblicas sobre a ceia, e tem um item interessante, porque muitos se ausentam na ceia. Então, são 8 tópicos que tratam sobre este assunto de tremenda relevância para a vida da igreja, que é a ceia do Senhor. Está ali do lado de fora, e quem o desejar, as irmãs já estão ali. Que Deus assim nos abençoe, e muito obrigado à igreja. Mas, amados irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, ela na realidade nos mostra um momento de intimidade de Jesus com os seus discípulos. Existiam momentos que Jesus está com os seus discípulos e a multidão. Então ele discursava, ele ensinava e ele pregava a todos. Mas existiam momentos ou assuntos que era tratado entre ele e os discípulos. Afinal, eram esses momentos que Jesus estava treinando de maneira mais aprofundada os seus discípulos. O irmão pode logo observar isso no versículo de número 13, que Jesus inicia essa conversação fazendo a eles uma indagação, que ali está: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí Jesus ouve discípulos e faz a sua exposição. Então é um momento de intimidade que os escritores dos evangelhos colocam para nossa reflexão. E o que é interessante nessa conversação é que nós podemos aqui aprender princípios que nos mostram como a igreja, ela é invencível. Veja, a igreja é
invencível. Afinal, é o próprio mestre que diz isso no seu versículo de número 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Então Jesus deixa bem claro: a igreja é imbatível, a igreja é invencível, a igreja é a única instituição aqui que jamais experimentará uma derrota. Mas alguém possa sugerir: mas pastor, que promessa é essa? Sim, é uma promessa gloriosa, mas Jesus nos deixa nestes versículos alguns princípios que tornam a igreja invencível. Pastor, por que a igreja é invencível? Se o irmão for ao versículo de número 13, está ali: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: aqui está o primeiro princípio que torna a igreja invencível. A igreja invencível é a igreja formada de discípulos, ou melhor dizendo, é a igreja de discípulos. A igreja de discípulos não é igreja de curiosos, que tem gente que entra na igreja, mas é só curiosidade. Como é que é o culto? Como é que é o louvor? Como é que esse povo se porta? É apenas curiosidade. Mas Jesus não chama curioso para estar na sua obra. Segundo, aqui não se fala de religioso. Vou bater cartão, vou na igreja, pastor tem que me ver, a irmã que dirige o grupo tem que me ver, o irmão que dirige o grupo eu tenho que estar lá. Não, irmão, discípulo não é religioso, não é aquele que fala: não, eu professo essa fé. Não, escute, então Jesus não está atrás de religioso. Também aqui não se fala de estrelas. Vivemos a era das estrelas. Há uma síndrome hoje no meio evangélico de que eu tenho que aparecer, eu tenho que estar em evidência, a minha luz tem que ser mais radiante, mais brilhante do que todo mundo. Mas Jesus não está atrás de estrelas. Afinal, dentro da Bíblia só existe um que é chamado de estrela resplandecente da manhã, e esse não é homem, não é mulher, esse é o Senhor Jesus Cristo, que nós adoramos e que nós exaltamos. Então a igreja não precisa de estrelas, porque a igreja já tem a estrela, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas entenda, irmão, Jesus também não está falando aqui de multidão. Tem gente que está atrás de multidão, mas a multidão hoje te aplaude, te ama, e no dia seguinte fala: crucifica, crucifica e crucifica. A mesma multidão que vê milagre é a mesma multidão que te despreza. Então Jesus não está atrás de multidão, Jesus não está atrás de estrela, Jesus não está atrás de curioso, Jesus não está atrás de religioso, mas Jesus está atrás de discípulos. Escute, quem é o discípulo? Discípulo é um aluno, discípulo é um aprendiz, discípulo é aquele que quer sentar para aprender. Tem gente que quer levantar para pregar, mas antes de levantar para pregar, você tem que sentar para ouvir e aprender, porque ninguém pode levantar e pregar se primeiramente não sentar para aprender. E tem gente hoje que não quer aprender, tem gente hoje que não quer receber instrução, aí vive um evangelho de fachada, de aparência, sem essência, sem profundidade, sem graça, sem
tem autoridade, qualquer ventinho ele se desvia, qualquer problema ele é levado. Mas quem é discípulo, ele está firme com o seu Senhor Jesus Cristo. Quem é o discípulo? Discípulo é aquele que segue a Jesus. Sim, meu irmão, Jesus está à frente e ele está atrás. Lembra-se lá de Mateus capítulo 4 e versículo de número 19. Jesus chega aos seus discípulos e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Jesus falou: não quero ninguém na minha frente, não quero ninguém do meu lado. Se alguém quiser ficar do meu lado, não tem ninguém igual a mim. Ninguém pode ficar na minha frente, porque não tem ninguém superior a mim. Tem que ficar atrás de mim, porque aquele que está atrás de Cristo acompanha Jesus, tem o exemplo de Jesus, ele tem a sombra de Jesus lhe guardando e lhe protegendo. E detalhe, antes de um problema te atingir, primeiro atinge a Jesus Cristo, e ele só permite chegar a você porque ele sabe que você tem estabilidade para suportar, e ele vai estar com você e você vai glorificar o nome dele. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Que coisa linda! Pare agora para pensar. O homem, quando pesca, ele tira o peixe do habitat dele. O peixe vivo, ao ser pescado, morre. Mas Jesus fala: vocês não pescam como homens, eu vou ensinar você a pescar. O homem está morto nos seus pecados e delitos, e quando você pesca, você tira eles da morte e leva eles para a vida. Isso só acontece com aquele que é discípulo. Então está aqui, meu irmão, a igreja invencível é a igreja de discípulo que ama aprender a palavra de Deus. Mas Jesus ainda continua a ensinar-nos aqui. E no versículo 16, Pedro faz uma afirmativa. E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor, o que temos aqui? A igreja invencível é a igreja que conhece a Jesus. A igreja invencível não tem opinião sobre Jesus, tem convicção. O que Pedro está fazendo aqui é uma confissão de fé. Jesus, tu para mim é o Cristo. Jesus, tu para mim é o Filho do Deus vivo. Eu não vivo por opinião, eu tenho uma fé alicerçada. Se alguém fala algo contra Cristo, eu permaneço do mesmo jeito. Jesus está testando e fala: o que a multidão fala de mim? Uns falam: uns dizem que tu és Jeremias. Jeremias chorou muito, mas não pôde consolar. Eu sou maior do que Jeremias, porque eu posso consolar. Uns dizem Elias. Sim, Elias pediu e desceu fogo do céu. Só que todas as vezes que Elias pediu fogo do céu, foi um fogo de juízo. Agora eu não. No dia de Pentecostes eu vou enviar o fogo do Espírito, que vai incendiar as vossas vidas, e vocês serão bênção para a glória e para a honra do meu eterno e poderoso nome. Aí João Batista já é fácil, porque João Batista nunca quis ser eu. João Batista sabia quem era ele, tanto que o
uma vez indagaram: tu é o Cristo? Ele falou: eu não sou Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele sabia quem eu era. Então entenda, a verdadeira igreja não é motivada por opinião, ela tem convicção, ela tem confissão da sua fé. E aí Pedro olha e fala: tu és o Cristo, tu és o Messias prometido lá do Antigo Testamento. Os textos do Antigo falaram quem é tu, o que tu iria realizar. Tu és o Messias, mas tu não és só o Messias, tu és o ungido, porque Messias e Cristo, a tradução é ungido, e não é qualquer ungido, é ungido. Tu foi ungido para ser profeta, tu foi ungido para ser sumo sacerdote, e tu foi ungido para ser rei dos reis. Então ele reconhece o tríplice ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não disse ser Deus, tu não apenas pregou sobre Deus, tu não apenas falou que é Deus, mas tu provou que verdadeiramente é o Deus vivo entre nós. É por isso que Paulo aos Colossenses 2:9 ele diz o seguinte: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 1:1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. É o que 1 de Timóteo 1:17 Paulo diz: ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, a ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Então a igreja invencível é a igreja que conhece quem é o seu Cristo. Tem gente que se desvia porque não conhece Cristo. Gente que na primeira luta dá um pânico, uma tremedeira na perna, um desespero, um pânico e sai fora. Não conhece a Cristo. Agora, quem conhece a Cristo? Não, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. A luta que eu estou passando, meu Cristo vai me dar vitória. Eu não largo jamais o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a igreja. Versículo 17, aqui está um terceiro aspecto muito interessante. A Bíblia vai dizer: e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui está um terceiro aspecto que faz com que a igreja seja invencível. Qual é, pastor? Intimidade com o Pai. Jesus está falando: meu filho, quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Então eu posso glorificar e entender algo aqui importante, irmãos. Olha, a igreja invencível é aquela que tem intimidade com o papai, aquele que entende que Deus é seu Pai. E como nós podemos experimentar essa intimidade? Entenda isso. Número 1, através da palavra do Senhor. Cristão que medita na palavra de Deus conhece o seu Deus. E já diz Daniel 10:32, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proeza. Então conheçamos a Deus através da
palavra de Deus. Segundo, se conhece a Deus através da oração. É através da oração que colocamos os nossos pedidos diante do Senhor, e o Senhor no seu tempo poderoso para trazer ali a solução e a vitória para as nossas vidas. É na oração aonde o meu eu e o seu eu é abatido, e a glória do Senhor enche a minha vida, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Agora, jejum não é só se privar de alimentação, é um momento onde eu venho me privar também do meu eu, das minhas vontades, para que o Senhor venha encher-me da sua glória e encher-me do seu poder. Eu posso ser íntimo de Deus através da adoração. Isso que é interessante, já viu, irmão? A expressão aqui, ações de graça, é interessante. Eu estava lendo hoje o livro de Esdra, que eu estou terminando, digamos assim, a segunda Bíblia nesse ano, e estava lendo ali em Esdra 9, a Bíblia diz que tinha um levita que puxava adoração, melhor, ele puxava o glória a Deus, ele ficava glória a Deus, glória a Deus, aí toda a multidão levantava e dizia glória a Deus. Pastor, o que é isso? É que nós chegamos na igreja e esperamos alguma coisa exterior acontecer para eu dar glória a Deus. Não é isso não, meu irmão. Eu já chego na igreja dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Então estamos aqui para dar glória a Deus. Aí um dia, pastor, estava sentado num trabalho de oração, que eu gosto de trabalho de oração, tá, irmão? Aí o irmão começou a falar lá e falou, pastor, ele falou sobre ações de graça, algo que ainda não me havia chamado a atenção. Ação. Para dar graças a Deus você tem que ter ação, atitude. Sou eu que tenho ações. Senhor, tu é louvado, Senhor, tu é engrandecido, eu trago água para o Senhor. Isso é ações de graça. Eu tenho ação, atitude para agradecer ao Senhor e para louvar. Tem gente que, me perdoa, chega na igreja e fica calado, paralisado, estagnado, esperando alguma coisa acontecer para dar glória. Não é isso não. Eu já entro na casa de Deus com ações de graça, eu já entro na casa de Deus dando louvores a Deus. Sou eu que dou, Deus que é merecedor. Deus não tem que fazer mais nada para eu dar glória, Ele já fez por mim. Então abra os teus lábios e glorifica o nome do Senhor. Intimidade, irmão. Interessante que nessa declaração que Pedro faz a Cristo, Jesus falou, bem-aventurado, hein? Porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está falando? Rapaz, você é feliz, você é bem-aventurado, você é próspero, as bênçãos vão te seguir. Todo aquele que é íntimo de Deus, ele é feliz, mesmo que a luta venha, o problema venha. Ele não tem nem tempo para contar um momento de dor, porque ele está feliz na presença do Senhor, e ele é próspero em tudo que faz, e as bênçãos de Deus, é interessante, te miram e te acertam. O que é isso, pastor? Deus me mira, me acerta. Você já leu Deuteronômio 28, 1 e 2, quando a Bíblia diz, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e guardares todos os mandamentos que eu vos dou. Olha o que Deus diz, todas estas bênçãos te atingirão e te seguirão. Lá de cima Deus te mira, te acerta. Você não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de você, porque você está em intimidade, em obediência à palavra de Deus. Por isso tem gente aí correndo atrás de bênção e não recebe, não é obediente. Desobediente não recebe bênção não, irmão. Pode fazer a campanha todo dia da semana, no sábado fazer 3 vezes, no domingo fazer 4 vezes, entrar em vigília,
Aí Deus fala, não tem bênção. O teu problema não é a igreja. O teu problema não é o pregador que pregou, nem quem está dirigindo o trabalho. O problema é você, está em desobediência. Desobediente não recebe a bênção, mas aquele que obedece, Deus fala, eu vou te mirar, vou te acertar, e a bênção vai correr atrás de você. Você vai na frente e a bênção vai falar, espera aí, porque eu estou chegando para te abençoar. Você pode glorificar aí ao nome do Senhor. A igreja imbatível é a igreja obediente e íntima do Pai. Mas olha aqui que Jesus ainda nos fala o que é uma igreja invencível. 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Jesus está falando que uma igreja invencível é uma igreja firme. Pedra, a igreja tem que estar firmada. É igreja firme. Firme em quê? Aí é Mateus 7:24. Jesus chega e fala, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, tem que praticar. Compará-lo-ei ao homem prudente, sábio, inteligente, que edificou a sua casa. E aí pode ser casamento, pode ser vida, pode ser família, ministério. Edificou a sua casa sobre a rocha. Lucas vai ser mais profundo e diz que o homem que edifica a casa sobre a rocha, ele cava e vai o alicerce dele a rocha. Então fala de cavar e fala de colocar a rocha como alicerce. Mas voltando para Mateus, aí ele fala assim, ó, e vem, olha o que acontece quando a tua casa está na rocha. Tranquilidade, sem problema, sem adversidade, vida light. Não, Jesus fala, filho, te prepara, vai descer chuva torrencial, vai bater contra a tua casa vento e vai levantar os níveis do rio. Mas Jesus falou, mas a sua casa não ruiu, a sua casa não ruiu, a sua casa não ruiu. É firmeza. A igreja invencível é aquela igreja que está firmada em Jesus. Vento vai soprar, chuva vai descer, nível das águas do rio vão se levantar, mas escute, a chuva vai parar, o vento vai passar, as águas do rio vai escoar, e a tua vida, teu casamento, tua família, teu ministério, esta igreja vai permanecer, porque ela está em Cristo. A igreja está enfrentando ventos de heresia. Aí tem crente que não lê Bíblia. Tem crente que não vem para o culto de doutrina da palavra. Isso é relevante em cada igreja, é o título, mas é o culto de ensino. Tem crente que não dá nem as caras na IBD. Como ele vai combater os falsos ensinos ou discernir o que é falso ensino? Porque tem coisas, irmãos, que Deus vai usar o dom de discernimento de espírito e vai dizer, isso é heresia, isso eu não estou nisso. Mas tem certas coisas que já está revelado na Bíblia. Aí quem conhece a Bíblia fala, isso aí está errado. Mas porque a Bíblia, que é a verdade, diz isso. Acabou. Mas se eu não sei, ventos de heresia que a igreja tem passado, ventos, irmãos, de pecado, quantas pessoas aí
são levados pela vaidade, pela presunção, e daqui a pouco cai e continua metendo a mão em outras pessoas. Ele cai e leva outros à queda. Aí entra um efeito dominó, mas é vento de pecado soprando por aí, vento de perseguições que tem acontecido, ventos de luta e adversidade. Mas Jesus fala: a igreja invencível é a igreja que está edificada em mim, está firme. Você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus ainda deixa bem claro que a igreja invencível, irmão, é a igreja que está fundamentada nele, edificada nele. Por isso que Jesus fala, ó, e tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando sobre esta pedra, ele edificarei a minha igreja. Então Jesus fala: filho, eu sou o fundamento e eu sou o edificador. O que é isso? Sobre mim eu sou o fundamento inabalável, invencível, que não passa com o tempo. Tem gente que acha que já ficou tudo lá para trás, né, irmãos? Nós vivemos a era em que as pessoas hoje estão olhando muito para frente e esquecendo da sua herança. Nós temos uma herança linda, uma raiz linda, e tem gente que quer jogar tudo para o alto e indo para frente. Não, irmão. Ninguém pode viver o futuro se não estiver experimentado no presente e aprendeu com o seu passado. Então, para a igreja ser uma igreja como ela tem que valorizar o seu fundamento, a sua raiz, aquilo que Jesus deixou como base, como fundamento da nossa fé. Um exemplo: porque os nossos cultos de oração são vazios, porque o povo já não quer mais orar. Mas isso é a raiz de uma igreja vitoriosa. Porque cultos de ensinos estão se esvaziando, é porque o povo se esqueceu de uma das suas raízes, do seu fundamento. Porque quando se prega a Bíblia, o povo fica assim e não glorifica. É porque o povo gosta de movimento, mas não gosta de palavra do Senhor. Aí não dá, meu irmão. Aí vamos esquecendo a nossa raiz. Aí a gente tem que arrumar ideias. Tem gente que arruma ideia, arruma movimento, arruma jeitinho, muda a igreja de cá, muda a igreja de lá, pinta de rosa, de preto, de marrom, de azul, do que quer que seja, faz festinha para cá, faz festinha para lá. É porque saiu da raiz. Mas a igreja que tem fundamento, tem raiz, ela permanece imbatível e invencível. Jesus fala: filho, homem constrói, o homem é bom para fazer, sabe o que, irmão? Vamos botar esse tijolo aí, deixa o homem botar tijolo. Vamos cavar para fazer uma sapata, o homem faz isso. Vamos botar uma laje, o homem tudo faz isso. Vamos botar um ar, isso. O homem é um bom construtor, mas Jesus é edificador. A igreja está aqui, sabe por quê, irmão? Porque Jesus edificou a igreja. Ele edificou a igreja, enviou o Espírito Santo. Nós estamos aqui é porque o Espírito Santo está agindo no nosso meio. São 24 anos nesta igreja que o Espírito Santo tem agido. Você pode erguer a sua mão e falar: é verdade, é 24 anos que Deus tem operado. Talvez você tenha menos anos nesta igreja, mas isso não quer dizer nada. Glorifique ao nome do Senhor. A igreja está edificada na doutrina e no alicerce dos apóstolos, nos ensinos de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus. Ainda o Espírito age no seio da igreja. Mas qual é a igreja invencível? Jesus diz: ó, minha igreja. Ô, meus irmãos, a igreja tem dono. Quem é o dono, pastor? Homem? Convenção? Entidade? Não.
Sabe quem é o dono da igreja? E nem Estado é dono da igreja. Nem grupo político é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Olha o que Jesus diz: edificarei a minha. Nem pastor, nem papa, né, irmão? Pronome de possessivo é minha. Ninguém toma ela da minha mão, ela é minha. Quando o diabo se levanta, Jesus levanta e fala: ela é minha, você não pode prevalecer contra ela, porque ela é minha. Você pode dar glória, você pode dar glória e ao nome do Senhor. Mas, irmão, ergue a tua mão, dá uma glória forte, porque o dono da igreja é o Senhor. A minha igreja. Mas por que a igreja é de Jesus? Porque Jesus amou a igreja. Porque Jesus se entregou pela igreja. Jesus morreu pela igreja. Jesus ressuscitou por causa da igreja. Jesus cuida da igreja dando vitória. Cuida da igreja trazendo provisão para a sua igreja. Jesus cuida da igreja, meu irmão, em todos os maiores e pequenos detalhes. Ele cuida da sua igreja. A igreja é de Jesus, porque Jesus derramou o Espírito Santo sobre ela. E a igreja é de Jesus, porque ele voltará por causa da igreja. Você pode glorificar aí, irmãos, ao nome de Jesus. Permita só citar um texto apenas. João 14:1, Jesus olhou e falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha aqui que Jesus falou: na casa de meu pai. Então ir para o céu é voltar para a casa de papai. Que coisa linda. Jesus está falando: filho, você vai voltar para a casa de papai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito. Olha aqui que Jesus disse: irei. E ele fala: voltarei. Para onde quer que vós para onde quer que eu esteja, vós estejais também comigo. Jesus está falando: filho, hoje você é solteira noiva. Solteira noiva ainda não pode coabitar com o marido, mas o dia que eu voltar, levar para mim, aí você vai sair de ser noiva para se tornar esposa. E a esposa, aonde o marido está, ela vai estar. É isso que Jesus está querendo falar: eu volto por causa de vocês, eu volto porque você vai casar comigo, e quando casar, ninguém nos separa, a gente vai estar eternamente unido, colado, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Mas olha o 18, Jesus fala: e as portas do inferno. Interessante, né, irmão? Pastor, sabia que essa expressão me inculcou bastante. Agora, qual é a ideia de portas? Quando você vai aos textos do Antigo Testamento, as portas da cidade era o local onde as grandes autoridades da cidade lá ficavam. Lembra-se de Boaz. Para acertar o caso de Ruth, ele ficou à porta. Porque a porta era o local onde as autoridades de uma cidade se reuniam para tratar um assunto. Então, quando Jesus fala de portas do inferno, ele está falando: filho, pode se reunir as autoridades do inferno. Pode se levantar toda a hierarquia, pode se levantar todos os cabeçudos contra a igreja. As portas do inferno
Já parou para pensar? Pode levantar todo mundo. Jesus está falando, eu não escolho quem vem não, pode vir todo mundo. Eu não quero um por vez não, pode vir todo mundo. Vem todo mundo, a hierarquia que for. As portas do inferno. As portas do inferno dá para tu levantar, tá entendendo aí, irmão? Levanta as tuas mãos, as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí você vê um monte de movimento que levantou e caiu. Um monte de reis que se levantaram contra a igreja caiu. Generais que se levantaram e caíram. Ideologias que surgiram e caíram, e a igreja continua marchando, e Jesus continua dizendo para o diabo, não adianta. Aí é como Jesus falou, pode trazer a nova ideologia que tu quiser, pode levantar o exército que tu quiser levantar, mas já está dito, não vai prevalecer, não prevalece. Erga a tua mão nessa noite aí, você é igreja. Quem é igreja ergue a mão, quem não é fica de mão baixa. Mas se você é igreja, profere essa palavra agora nessa noite. O inferno não prevalece contra a minha vida, diz aí. O inferno não prevalece contra a minha vida, contra a minha saúde, contra o meu casamento, não prevalece contra a minha família, não prevalece contra a minha igreja. Não prevalece. Mas olha só, resumidamente, Atos 16, o inimigo tentou prevalecer. Sabe como o inimigo tenta prevalecer contra a igreja às vezes? Aparentando falar a verdade. Está lá Paulo pregando o evangelho em Filipos. Uma menina com espírito de adivinhação. Esses homens são homens de Deus que pregam o caminho da salvação. Está certo, está tudo certo. Só que tem um detalhe. Olha o discernimento espiritual. Número 1. Qual é a fonte da mensagem? Ela era um espírito, uma menina de espírito possesso. Uma verdade não pode vir de um espírito maligno. Número 1. Segundo, Paulo ficou perturbado, porque tudo que vem de Deus te acalma, tranquiliza. Perturbou você, não é de Deus. Quer roubar a tua paz, acabou, lindo. Filho, você tem que entender isso, você tem que repreender na hora, né? Só contando rapidamente, minha esposa aqui, eu estava terminando ali, né, de passar o terninho, ela me ajudando, ela falou, amor, cabeça, ela apontou aqui, aí eu meti a mão, está repreendida em nome de Jesus, vai embora, está aqui, ó, dando glória, está dando aleluia, porque tudo aquilo que quer tirar nossa paz, quer tirar nossa tranquilidade, não vem de Deus. Aí Paulo parou e falou, está repreendido, e foi embora. Mas o diabo quer usar isso, meu irmão, quer entrar na igreja com aparência de verdade, mas não tem, é mensagem do inimigo. Olha uma outra resistência do inimigo, 2:9. O Senhor fala à igreja de Esmirna, aí ó, aí tem sinagoga de Satanás. O que é isso, pastor? Falsos ensinos. Está se proliferando, pastor. Meu irmão, a igreja vive, a igreja que lê Bíblia, irmão. Quer ser crente vencedor? Como é que está a tua Bíblia? É isso aí, meu irmão. Crente tem Bíblia e lê Bíblia. Esquece o tal do celular. Tem crente com o dedo aleijado de tanto levantar para lá e para cá. Ele consegue 4, 5 horas ver o que não edifica, não acontece nada. Mas não lê Bíblia, pastor. E aí, meus irmãos, quando volta a dizer tem ensino bíblico e pregação bíblica, ele fica igual o peixe fora do aquário assim, ó.
Para que tanta Bíblia assim, pastor? Não precisa de soldador não, pastor. Para que estudo Bíblia? Ih, rapaz, pregador fala muita Bíblia, deixa a gente meio confuso, né, irmão? Confuso é que você não lê Bíblia, lindo. É porque você não está ligado no culto nessa noite. Senão tu estava entendendo tudo e já estava dando glória pra caramba ao nome do Senhor. Aí não está ligado na Bíblia, não tem jeito. Sinagoga de Satanás, 2:10, Deus fala, ó, e muitos serão presos e lançados na cadeia. Aí Deus fala, sabe por quê, meu irmão? Por causa da ação do demônio. Outra maneira que o inimigo tenta resistir à igreja é trazendo perseguição, através de ideologia. Nossos jovens estão sendo massacrados nos colégios, nas faculdades, e aí os nossos jovens, escute isso aí, jovem, tem que vir mais para EBD, tem que ler mais a palavra de Deus. Papai e mamãe tem que jejuar mais para o seu filho, porque tem muito filho que sai da igreja, sai do colégio, vai para a faculdade, se bobear, sai de lá desviadão, fazendo coisas que, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Lá existe uma perseguição contra os ensinos bíblicos, querem desacreditar a Bíblia, desacreditar a palavra, querem botar em xeque o caráter do seu pastor, da sua liderança, quer menosprezar a fé cristã. Mas deixa eu lhe dizer, até a universidade é criação protestante. Quem estuda a reforma protestante sabe que as maiores universidades foram criadas por protestantes para ensinar a Bíblia ao povo e cultura ao povo. Então, meu irmão, quem está na faculdade, resista com a palavra. Já leu Apocalipse 2:13? Aí a Bíblia vai dizer sobre o trono de Satanás. Tem lugar, meu irmão, que tu chega, pastor, parece que o diabo já dominou tudo ali, né? É uma sujeira, é um peso diabólico. É o que a Bíblia diz, trono de Satanás, onde Satanás habita. Mas deixa eu te dizer o seguinte: Satanás só tem trono enquanto a igreja não chega. Valeu, glória? Vou repetir. Talvez o irmão não ligou. Vamos lá. Satanás só tem trono enquanto a igreja não chegou. Amém, meu irmão? Mas por que, pastor? Paulo diz que o evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus. O que é isso? O evangelho é o dunamis de Deus, é a dinamite de Deus. Deu para tu entender? Aonde a igreja chega pregando o evangelho, vai detonando a fortaleza do diabo. Aí o diabo fala, deixa eu dar no pé, que chegou um povo mais poderoso, porque o Cristo está com ele. Dá para você glorificar ao Senhor. Aonde o inimigo opera, a igreja chega. Pode ser o trono de Satanás, mas a igreja prevalece. Então não é a igreja que tem que sair, é ele que tem que sair, entendeu, irmão? Não é a igreja que tem que sair, quem tem que sair é ele. É ele que tem que se encurvar e saber que o Senhor é Deus e para todo sempre seja glorificado. Mas deixa eu já finalizar, mais 5 minutinhos, termino, meu pastor. Aqui, meu irmão, olha, se você leia aqui comigo o versículo 17 e 18, escute isso. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. 18, pois eu também te digo que tu és Pedro. Pastor, o que é uma igreja invencível? O que torna um crente invencível? Quando o caráter dele é transformado. Jesus primeiro chega para ele e fala, tu és Simão, hein? Mas ele falou, tu és Pedro. Olha a expressão que Jesus fala, és tu, Simão. E depois ele fala, tu és Pedro. Jesus está falando, Simão, tradução do nome quer dizer vara. Pedro, fragmento de rocha.
Você é a vara, o vento vai para lá, você vai, vem para cá, você vai, e quem sabe nesse vai e vem você é quebrado, mas você vai deixar de ser Simão, e eu vou te transformar em rocha, fragmento de rocha. O vento vai soprar e você vai ficar, o vento vai tentar te arrastar e você vai ficar. Mudança de caráter, irmão, é o que a gente precisa nesses últimos dias. Igreja não é spa para te embelezar, igreja não é academia para te deixar musculoso, meu irmão. A igreja não é a academia dos teóricos da fé, não. A igreja é lugar de homens e mulheres transformados pelo poder do evangelho. Você pode errar a tua mãe e falar: Deus, eu preciso ser transformado dia a dia, dia a dia. Deus não quer crente como vara, como Simão, Ele quer como fragmento de pedra, como fragmento de pedra, firmeza na presença de Deus. E é interessante, né, pastor? Pastor, a gente fica vendo. Eu vou sair da igreja. Aí vai, pastor, me aceita de novo. Tem irmão que fica nessa brincadeira, irmão. Isso é brincadeira. Já viu a ideia do macaco que fica pulando de galho em galho? O problema do galho em galho é pegar um galho podre e despencar de lá embaixo. Meu irmão, se firma numa igreja, irmão. Seja membro ativo de uma igreja, irmão. Cria teus filhos na casa do Senhor, meu irmão. Tenho o privilégio de ver filhos e depois casados, ver seus netos servindo ao Senhor, porque eles têm o quê? Um exemplo de uma mulher e de um homem que ficaram firmes na presença do Senhor. A igreja não é como você quer, a igreja é como Jesus quer. A igreja é para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só te dizer uma coisinha aqui, escuta bem o seguinte, meu irmão. A igreja por um lado é humana, e se por um lado é humana, vai ter falha, vai ter limitação, vai ter coisa até que vai entristecer, mas por outro lado ela é divina, é gloriosa, é majestosa, é esplendorosa, é maravilhosa. Eu te digo, fecha os olhos para a limitação do homem e continua contemplando a Jesus. Estar na igreja é um privilégio. Quantos podem levantar a mão e dizer: essa terça-feira é um privilégio? Diga aí, essa terça-feira é um privilégio. Eu estou na casa de Deus, então adore a Deus nesta noite. Agora, irmão, leia comigo 21 e 23, isso é muito sério. 21 e 23. E desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. E convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha aí, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Olha só, Jesus está discursando, Pedrão pegou Jesus, tirou do meio dos discípulos para repreender o mestre, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha só, Pedrão, irmão. Aí ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: agora é Jesus, para trás de mim, Satanás, e me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Escute, isso é muito sério. A igreja invencível, a igreja de Cristo, não atrapalha Cristo. Pedro não é
A única vez que ele tentou atrapalhar Jesus, mais à frente ele tentou atrapalhar algumas vezes. Você lembra? Jesus está lá, aí chegam para prender, ele correu, tirou a espada, decepou a orelha de Malco. Aí Jesus fez a primeira operação de reposição de um membro decepado. Vem cá, filho. Pegou um membro e colou, estancou. Mas Pedro está querendo atrapalhar ali. Cuidado. Lembre-se de um outro ocorrido de Pedro. Pedro tinha esse desejo de dar umas atrapalhadas no ministério de Jesus. Jesus, não precisa não, Jesus. Ó, lavar o pé, me dá um banho completo. Jesus falou: Pedro, tu não precisa disso não. Irmãos, a igreja invencível, a igreja de Cristo não atrapalha. Ela é um veículo pelo qual a glória do Senhor se manifesta. Tem muitos lugares aí, irmão, que está dando uma atrapalhada. O culto já não é aquele culto genuíno, é um culto místico. Tem pregação que parece mais terapia de grupo. O cara parece mais um coach. E o povo acha lindo. Fala. Tem gente que vem para a igreja para o ego ser massageado. Tem gente que vem para a igreja para receber um choque de emoção e voltar lá fora e nada mais. Tem gente que entra na igreja e não se converte, ele tem uma forte emoção. E aí quando aquela emoção vai embora, ele fala: o que eu fiz? Para onde eu fui? Aí tu fala: o camarada aceitou Jesus. Não. Mexeram com a emoção dele, ele caiu na real e não volta mais nem para a igreja. Tem lugares aí que estão dando uma atrapalhada. Aí o camarada fala: isso aí é evangélico, vocês pregam? Não pode ser não. Mas irmãos, a verdadeira igreja é a igreja que zela por tudo que Jesus ensinou. Se a gente quer ser uma igreja invencível, vamos seguir o exemplo e vamos dizer ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Você pode erguer a sua mão nesta noite, mas dá uma erguida aí bonita. Dá uma erguida bonita. Fecha os teus olhos e vamos falar apenas o versículo 18. E aí, se você quiser glorificar, glorifique, mas com a mão bem erguida para o céu. E diga aí: mas tu és Pedro. Diga aí: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glorifica o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. O Senhor